הנה זה עומד אחר כתלנו, אחר כתלנו. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. כל דודי דופק בתחילי, כל דודי דופק בתחילי, בתחילי אחותי רעייתי, בתחילי, בתחילי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. באתי לגני אחותי כלה, הריתי מורי עם בשמי. Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, a meia-noite da semana Parshat Devarim, iniciando o quinto e último livro da Torá, do Pentateuco, e que se inicia justamente com o versículo que diz: Ele advarim asher diber Moshe el kol Israel be'ever hayarden. Essas são as palavras que Moisés pronunciou a Israel, a toda Israel, ali às margens do Jordão. E essa cena, que é uma cena que abre esse quinto livro, cuja temática é a temática do legado, do testamento, que é esse quinto livro, e que faz essa conversa com o futuro, um futuro que Moisés não só não vai participar, não vai adentrar dessa terra prometida, mas desse futuro que é uma conexão. Lembrando que lá atrás Abraão havia criado esse novo vínculo, que nós até denominamos como o vínculo da história. E a sensação humana que se faz dentro da nossa cultura de que há um legado. A minha história, a minha vida, a minha biografia, ela tem uma responsabilidade, um vínculo com esse futuro, e que são essas tais Devarim, as palavras. Essas são as palavras. E esse quinto livro, que tem esse título de Devarim, tem múltiplos significados, facetas, que representa essa palavra, davar, que são, pode ter tanto o sentido de assuntos, temáticas, ele advarim, essas são as temáticas que naquele instante, naquele momento, Moisés tinha que trazer diante do povo.
e essas temáticas que são tão semelhantes, né? Nós podemos aqui, nós que viemos acompanhando aqui a cada livro, um momento das narrativas sendo comparadas a tempos existenciais das nossas próprias vidas. E aqui nós temos claramente uma despedida, um momento final, um epílogo da história pessoal de Moisés, e que está sendo representado literariamente por esse que a gente chama de ethical will, né, esse testamento ético que normalmente os pais faziam ou fazem para os filhos, né, como uma expectativa de preservação do vínculo que foi criado durante a vida. E aqui é uma conexão muito importante, porque Moisés, ele é um filho de Abraão, ele é um representante daquele pacto lá de trás, que agora vai ser pactuado aqui nas margens do Jordão. E margens, elas são muito importantes. A última vez que os hebreus tiveram as margens, né, do Mar Vermelho, né, que eram ali claramente representações de limites, né, de cruzar barreiras e limites, e aqui também há um cruzamento de limites que é de uma geração para outra geração. Mas é muito curioso perceber que isso aqui é um retorno, há um retorno a esse cenário que ali está à beira da entrada da Terra Prometida. Eles já haviam chegado nesse lugar 40 anos antes, né? Quando no histórico bíblico, né, eles enviam aqueles espiões, eles estavam ali, eles estavam naquela fronteira, enviaram os espiões para que relatassem o que eles viam daquela terra e dos habitantes que ali existiam, e é todo um episódio de um fracasso, né, e que demanda a tal caminhada pelo deserto pelos 40 anos. Ou seja, do ponto de vista de realidade, Moisés está falando agora não mais com a sua geração, ele está falando com uma geração que nasceu nesse deserto, uma geração que são os novos, os que vão adentrar essa terra. E saber falar a essa nova geração não é uma coisa simples. Tá? Então, aqui tem um jogo, de novo, de palavras, e aqui há uma duplicidade do jogo de palavras, porque é um jogo de palavras sobre a palavra palavras. Né? E as palavras, elas têm a ver com a experiência interna de Moisés, e imaginem Moisés como uma mãe, um pai, né, que estão ali percebendo a limitação da sua vida, da sua continuidade, e como é que eles vão passar as palavras, mas as palavras são as temáticas. Quais são as questões que eles querem que sejam pactuadas nesse momento limítrofe entre duas gerações. Então, do ponto de vista interno de Moisés, existem as dvarim, as coisas, os eventos, os algos que aconteceram no passado e que ele vai tentar apresentar para essa nova geração. E tentar explicar para eles, porque eles talvez não tenham, tá? E como nós nos vemos em relação aos nossos filhos, eles não têm a experiência testemunhal do passado. E os valores, a construção que eles vão herdar não é alguma coisa que eles experimentaram. É uma experiência daqueles que já se foram. E esse pai, essa mãe, ou esse Moisés, nesse momento, ele representa essa geração que já foi,
e que foi testemunha de todos esses eventos. Provavelmente para essa nova geração, há perguntas até sobre a gestão de Moisés. Por que a gente, num caminho que teria levado cerca de 2 semanas, 11 dias, segundo ali o texto bíblico, eles levam 40 anos? Eles têm perguntas e eles não têm as respostas de quem viveu de dentro todos os desafios e as fragilidades, as vulnerabilidades humanas que, interagindo com a realidade, explicam as tantas voltas que nós damos sem chegarmos aos nossos objetivos, aos nossos sonhos. Por que se deu aquilo? E essa caminhada, ela não pode ser vista de um ponto de vista de juízo, de julgamento, porque as pessoas não experimentaram o que justificava aquela realidade de 40 anos. Então vejam as limitações e percebam isso em relação àqueles que são pais, né, ou aqueles que não são pais, percebam isso em relação aos seus pais, os seus avós, que é essas tais palavras que vão ser agora encontradas e têm que ser encontradas e têm que ser pronunciadas, ditas como parte desse pacto, né, desse vínculo com essa geração futura, e como realizar isso com todo o hiato que existe da experiência daquele que declara o seu legado, traz o seu testamento, e aqueles que estão ouvindo e recebendo esse testamento. Para Moisés, Devarim representam um passado que ele conheceu, que ele viveu. Então são as coisas, as temáticas, os momentos que a memória consegue resgatar, porque foram os instantes mais desafiadores, os instantes onde você, sim, se defrontou com encruzilhadas, com momentos épicos da sua existência, de erros graves que você cometeu, de sucessos que você empreendeu. Tudo isso são Devarim, são temas da nossa memória biográfica, da experiência das nossas vidas. E ele tem que encontrar essas palavras que são ancoradas nesses temas, experiências, e que são os afetos, né? Os afetos de Moisés e da sua geração que já não está mais ali. E tem a escuta que vem daqueles que estão querendo razões, que estão tentando entender como aquilo aconteceu assim. Reparem que a gente faz isso um pouco com a nossa visão da história da nossa família. Se cada um de nós vai contar um pouco que sabe dos avós e depois da história dos pais, né, nós, nesse lugar, estamos ali como essa geração que tenta entender por que os nossos pais fizeram caminhadas que deveriam ser de 11 dias, mas eles caminharam por 40 anos. O que justifica todas essas perambulações que seriam, do ponto de vista do julgamento, né, excessivas, equivocadas, né, repetitivas. E nós tentamos, como geração daqueles que estão recebendo esse legado histórico, tentamos entender como é que a gente está agora ali naquela margem. Como é possível se estar ali naquela margem, se vocês já estiveram naquela margem e há uma história que não é compreensível? Que 40 anos são esses? Que maluquice é essa que aconteceu, que justificou, que representou existencialmente essa caminhada de vocês? A nova geração não entende. E cada um de nós, hoje eu consigo entender os meus avós em tantos aspectos, porque eu compreendo como um ser humano maduro, né?
e vivendo esse envelhecimento, eu entendo como eu realizo as minhas voltas, como tantas das minhas caminhadas também encontram barreiras internas para que eu seja objetivo, né? Ou eu mesmo muitas vezes tenho dificuldade de achar qualquer forma de objetividade. E essa ausência de objetividade, ela me faz perambular, andar em círculos. Então, ele advarim, essas são as coisas. Esse é a angústia, né? Mas aqui com uma intenção boa, não só uma angústia de um medo vazio, mas uma angústia de tentar trazer para as novas gerações quais são as coisas, quais são as palavras, né? Quais são as temáticas, quais são os objetos que você gostaria que a nova geração, de alguma forma, ficasse vinculada a você. Isso não pode estar nem num lugar excessivo, nem num lugar frouxo. Num lugar frouxo, essa construção abraâmica, histórica, utópica, que vê uma construção em que eu não adentro o futuro, mas eu participei de um projeto. É como nós materializamos esse projeto que é externo a nós e nos fazemos propositados numa caminhada pela vida. Era isso que Abraão queria oferecer aos seus descendentes, né? Queria oferecer àqueles que fossem descendentes, entendam por descendentes, aqueles que estariam vinculados da mesma maneira, portanto, representados no futuro. Essa é a razão pela qual Moisés está ali fazendo esse seu testamento ético. Não pode ser esse lugar excessivo de apego, onde Moisés quer ter ingerências ou quer fazer gestão de uma realidade que não lhe pertence. Ele tem que sair de cenário e deixar que a nova geração ocupe esse espaço e faça a sua história, que já não é mais a história, digamos, biográfica dele, mas ele tem que ter certeza de que ele vive na continuidade desse processo com a nova geração. Então, fazer isso excessivamente é um apego, fazer isso de forma tímida é romper esse pacto. E essa é a grande preocupação de Moisés, é novamente trazer a ideia de pacto, que é o que lá atrás representa o primeiro vínculo de Israel, o primeiro vínculo que é um vínculo histórico e, como eu disse, um vínculo utópico. Moisés aqui agora num lugar de estadista, não mais num lugar paternal, né, ou filosófico, existencial, que é a figura de Abraão, mas ele é aqui um personagem político, mas ele está, de alguma forma, traduzindo aquele pacto inicial para essa dimensão coletiva, e aqui estão eles à beira de atravessar o Rio Jordão. É interessante que é na noção de pacto, na noção de que o pacto ele é esse vínculo tão tênue entre as gerações do passado e as gerações do futuro. É uma mão estendida das gerações do futuro para que as do passado não fiquem esquecidas, né, num cenário de consciência, que é o cenário da existência humana. Para a experiência humana consciente, o desaparecimento, a perda de vínculo, ela é uma destruição do próprio projeto de consciência, em que não só nós nos fazemos
conscientes de nosso corpo físico pessoal, mas nos fazemos conscientes da ancestralidade e ancestralidade para trás e um vínculo idêntico à ancestralidade para frente com a nossa descendência. Essa era a costura que fazia Abraão, em que só pode existir ancestralidade se existe descendência, se existe vínculo. E esse vínculo, ele só pode ser costurado naquela margem. A margem do Jordão, ela é a margem entre uma geração e outra geração, entre palavras que são ditas por uma outra geração, né, e elas vêm de um lugar, essa linguagem das palavras da geração anterior, elas são palavras que não são conhecidas existencialmente pela nova geração. Então, é uma comunicação complexa, é uma comunicação que se dá por esse vínculo. Uma das representações mais bonitas que eu acho que na tradição judaica existem é esse momento em que são fragmentos de instantes onde o neto, né, ele interage intimamente com uma realidade existencial do avô. Né? Isso pode ser representado por várias imagens poéticas, de quando você adentra ali brincando numa sinagoga, você vai para perto do seu avô e você fica debaixo do talit, daquela veste religiosa, e aquele instante em que você engata em alguma coisa que você não entende, que é tão maior do que você, e que está sendo ali vivida existencialmente, você vê expressão, movimento, palavras, você interage com uma experiência existencial de uma geração anterior, ou com a avó, né, que está ali numa devoção, ou está fazendo um gesto devocional ou ritual, ou de carinho para com descendentes. E essa intimidade existencial, ela é por vínculo, porque você não conhece a história da sua avó. Você não conhece a história do seu avô. Por que eles andaram pelos desertos que eles andaram? Só quando você chegar nessa maturidade que consegue, por identificação, preencher várias das lacunas existenciais que você não tinha para, de alguma forma, interagir com os testamentos, com os legados que eles estavam deixando. Para esses avós, era fundamental a certeza de que essa compreensão do vínculo existia, que o vínculo se produziu. Porque senão eles não teriam netos, e eles não teriam descendentes, e a sua ancestralidade seria rompida. É essa história existencial que carrega toda a humanidade, que carrega em mim os meus pais, os meus avós, carrega em mim a história coletiva, né, da nossa espécie, da nossa caminhada, mesmo que eu não tenha compreensão existencial de toda essa caminhada. Eu só tenho compreensão do vínculo que me junta a esses avós e aos meus netos. Essa construção, que de novo ela soa como só dependente digamos assim, nesse modelo, né, de reprodução, né, de ter filhos e netos, mas é o sentido da história, de estarmos todos responsabilizados
e vinculados com o nosso futuro. Então, a abertura desse quinto livro da Torá, que é um epílogo de toda essa narrativa épica e quase que uma biografia de toda a experiência humana, aqui representada nessa narrativa coletiva, ela nos traz a esse quinto livro, que vai ter as suas temáticas, né? Mas a temática maior é o pacto. É como que Moisés, agora, diferentemente de Abraão, que ainda não era a pessoa das leis, não era a pessoa que tinha... Abraão era só o formulador desse projeto. Moisés tem na mão agora leis. Ele tem esse encaixe tão mais difícil, que é um encaixe em que já se produziu elementos desse vínculo. E aqui há uma necessidade de repactuar isso, não de forma genérica, mas de forma muito específica, porque já existe identidade, já existe uma construção de um vínculo que é real e que tem que ser passado de geração em geração. E a história judaica, ela é muito ele advarim, porque não é Moisés ali falando a esse povo com muitas inseguranças, porque ele viu tantas vezes a sua geração fraquejar. Ele sabe a complexidade que é interagir com a vida e com a própria experiência existencial. Então, ele está ali nesse momento, e esse livro vai ter vários instantes em que a gente vai se reportar a essas emoções da fronteira, da passagem. Mas elas estão de geração em geração. E para a tradição judaica, Ledor Vador, essa noção de estar aqui na fronteira do Rio Jordão, que é a fronteira não só da terra de Israel, mas é do símbolo desse vínculo, esse vínculo histórico utópico que é pensado por Abraão, que é realizado por Abraão com o seu Deus. Aqui está representado no pacto entre Deus e todos os filhos de Abraão. Essa é a responsabilidade de Moisés. Ele não está mais só costurando dele para com seus descendentes, ele está costurando entre uma geração e outra geração. Claro, isso é feito em núcleos familiares, em núcleos menores, mas o somatório disso tem que ser Ledor Vador, de geração em geração. E como se faz isso? Se as palavras existenciais daqueles que trazem o seu legado não são do vocabulário existencial daqueles que vão receber esse testamento, esse legado. Essa costura afetiva, essa costura propositada, cheia de significados, é ela que representa o elo final dessa velhice existencial de todos nós. A única coisa que vence a velhice é a sensação de vínculo com a história do nosso povo, com a história da nossa espécie, e se sentir contribuinte, se sentir participante e perceber que as novas gerações vão fazer isso como nós fizemos com os nossos pais, com os nossos avós. Sem esse elemento, todo
o valor da consciência se transforma num transtorno, num pesadelo, porque a consciência e a sua fragilidade maior, que é a própria finitude, a própria morte, que é o final biológico e biográfico de todos nós, ela tem como instrumento maior essa percepção de que somos parte de um projeto, somos parte de um grande esforço e que amarra o passado e o futuro, transcendendo a nossa finitude. Sem isso, a consciência vive como um pesadelo. Para que entender, para que tomar decisões, se tudo isso termina, né, nesses castelos de areia que vem a água e zera todo um trabalho de vida? Na construção da história, nada é zerado. Ninguém é deixado para trás. Nessa grande batalha existencial, né, esse compromisso de vínculo vai buscar cada um dos que caem pela finitude e traz de volta ao meio da realidade dessa nova geração, que é a realidade da memória, que é a realidade do vínculo. Ele advarim. Essas são as palavras. Essa é a costura existencial transcendente que a consciência humana fez. E ela tem valores tanto para cada um de nós, em termos de significado das nossas vidas, como ela também tem a potência de se responsabilizar pelo futuro, algo que nós, agora, em tempos tão críticos para a humanidade, precisamos reavivar, né, esse nosso vínculo para que se façam os sacrifícios necessários aqui dentro dessa geração, como não só um benefício aos que vão aparecer na nova geração, senão que também como a manutenção do nosso significado como parte de vínculo e como tendo sido aqueles que pactuamos com esse vínculo histórico, cultural dos seres humanos. Vamos conversar mais nesse quinto e último livro da Torá. Ficamos por aqui nessa meia-noite da semana.